Olá pessoal, nesse vídeo ainda tratando da autenticidade, confiabilidade de Eusébio, né? Mais um argumento trazido aqui pelo Darcy Clay, que é a questão de um depoimento, um dado arqueológico de uma estátua, né? Que teria sido identificada ali por Eusébio, que supostamente seria homenagem a um dos milagres de Jesus, e que Eusébio tomou aquilo como verdade, essa estátua, né? Bom, como é que essa questão, onde é que isso se encontra exatamente, né? Isso aí se encontra na História Eclesiástica. História Eclesiástica, no livro 7, capítulo 18. Ele vai estar narrando esse fato aí, a estátua da mulher com fluxo de sangue. Ele diz assim: já que mencionei esta cidade, não acho apropriado omitir um relato digno de registro para a posteridade, pois eles dizem que a mulher com fluxo de sangue, que aprendemos do Sagrado Evangelho, é, veio a este lugar e que sua casa é mostrada na cidade e que memoriais notáveis da bondade do Senhor para com ele permanecem lá. Pois sobre uma pedra levada junto às portas de sua casa está a imagem de bronze de uma mulher ajoelhada, com as mãos estendidas, como se estivesse orando. Em frente a ela está outra imagem de um homem, feito do mesmo material, vestido decentemente com um manto duplo, estendendo a mão para a mulher. A seus pés, ao lado da própria estátua, está uma certa planta estranha, que sobe até a bainha do manto de bronze, e é um remédio para todos os tipos de doenças. Dizem que essa estátua é a imagem de Jesus. Permaneceu até nossos dias, de modo que nós mesmos também o vimos quando estávamos hospedados nessa cidade. Bom, é curioso como é que ele fala aqui de uma planta, né? Porque a narrativa dos evangelhos é que foi um milagre, não houve uso nenhum de plantas. Jesus não fez uso nenhum de plantas, né? Mas o Eusébio, ele toma isso aqui como fato, né? Ele toma como fato. Então, essa estátua estaria localizada aí na cidade de Cesareia de Filipe, atual Bânias, né? E teria sido erguida então para celebrar esse milagre de Jesus. No entanto, a maior parte dos estudiosos entende que essa estátua provavelmente era uma representação do imperador romano, possivelmente Adriano ou Filipe, o árabe, e que a figura ajoelhada poderia ser a personificação de uma província ou deusa romana. Essa confusão, ela pode ter ocorrido. Você vê que o Eusébio, ele se coloca assim: não acha apropriado omitir um relato digno de registro para a posteridade, pois eles dizem que a mulher, quer dizer, ele não foi verificar essa história, né? Ele recebeu essa história e está contando, né? Então, essa confusão pode ter acontecido porque era comum, especialmente na antiguidade tardia, né, que monumentos pagãos fossem reinterpretados à luz da fé cristã. Eusébio, como apologeta, pode ter enxergado nessa estátua uma confirmação dos milagres de Jesus, ainda que sem verificar a origem dessa história, né? Então, isso foi um processo que aconteceu ali no século IV, realmente, de você passar a ressignificar monumentos e inscrições pagãs dentro do cristianismo. Então, muito provavelmente, Eusébio registrou erroneamente uma estátua imperial como sendo essa confirmação, por desconhecimento, dentro de uma perspectiva apologética, né? Ele já tem aquele olhar, né? Ele acabou sendo capturado. Não é a primeira vez que isso acontece. Existe também o relato que o Eusébio conta, que aparece ali na História Eclesiástica também, no livro 1, no capítulo 13, que ele vai contar a narrativa do rei Abigar, de Edessa, né? E que essa história do rei Abigar seria o rei Abigar de Edessa teria entrado em contato com Jesus, escreveu uma carta para Jesus, pedindo a ele que fosse curasse de uma doença. E aí Jesus, lá pelo ano de 29, ele enviou Adai, um dos 72 discípulos, também conhecido como Tadeu de Edessa, e foi enviado então esse Adai por São Tomé Apóstolo.
em 29 depois de Cristo. Essa história toda, hoje a gente tem como apócrifa, né? E o Eusébio tomou isso como histórico, né? É um outro evento, por ser apologeta, né? Assim, acabou tomando. Tem um outro livro aqui, que é um livro do Robert Grant, que ele fala de Eusébio como historiador, vou deixar todas as referências aqui, em que ele conta ali que, em história eclesiástica, Eusébio, por diversas partes, ele faz referência a documentos reais do governo romano. E aí ele cita um restrito, um edito de Adriano, isso está em História Eclesiástica 4.9, uma carta de Galieno, talvez uma correspondência que ele teve com Dionísio de Alexandria, o cristão, né? Isso está em 7.13, livro 7.13, e também um restrito de Antonino Pio e Marco Aurélio, relacionado ali também com os cristãos, que está no livro 4.13. Aqui o Robert Grant fala desse restrito de Antonino Pio com Marco Aurélio, ele diz que possivelmente esse texto é uma fraude. Aí ele diz assim: é difícil imaginar como Eusébio poderia ter adquirido cópias de tais documentos. Que Joséfo ele tinha acesso aos arquivos imperiais de Roma, mas Eusébio não. Ele, a princípio, ele tinha acesso à biblioteca dele lá no Egito, nada além do Egito, não. Então ele não poderia ter acesso a esses documentos. Então aqui, novamente, aqui mais um documento. Então você vai ter realmente textos aí que colocam em questão aí a capacidade crítica do Eusébio. Agora, a gente tem que ver, por exemplo, se você pega Plínio o Velho, História Natural, ali, cara, tem uma série de histórias ali que Plínio coleta, né? Sobre animais fantásticos e que ele lista também e recebe aquilo acriticamente, tá? Então, isso é o Plínio Velho. O Eusébio de Cesareia, como apologeta, tudo indica que sim. Ele pegava, ele recolhia essas histórias e acaba registrando para a posteridade, mas ele mesmo não verificou. Então, você vê esse caso dessa estátua, esse caso da carta do rei Abigar e essas correspondências imperiais são exemplos de textos que ele assume como históricos, né? Mas que, ao que tudo indica, ele não confirmou, ele recebeu aquilo e aceitou, porque aquilo foi conveniente para ele. Quer dizer, essa é a minha interpretação. Ou seja, o Eusébio Cesareia ele tem que ser visto dentro dessa perspectiva, de um apologeta que não é muito crítico na seleção das suas fontes. Mas, de qualquer maneira, quando ele faz a referência aos textos de cristãos, né, esses textos, e no caso do Joséfo também, as referências que ele faz de Joséfo, elas batem. Né? Quando ele traz um texto, esse texto, ao que tudo indica, ele corresponde. Quer dizer, ele parece ser mais fiel na transcrição dos textos. Né? Agora, quando ele fala desses documentos aí, ele, ao que tudo indica, ele aceita a autenticidade desses documentos, das quais ele não teve acesso, são documentos que ele não teria acesso, né? Ele aceita tal como recebido, sem muita criticidade. Muito obrigado, então.